Então, vamos lá. Nosso assunto é quebra de nível, né? Só para a gente contextualizar, a gente começou falando lá sobre os pequenos programas, que eram somente códigos sequenciais, é isso? Onde só importava a sequência dos comandos. Aí nós passamos a trabalhar com estrutura de seleção. Vamos usar o if lá, né? A gente vê o if then else, né? Se a condição é verdadeira, se não, vai para outra parte. Depois nós passamos a ver estrutura de repetição. Estamos vendo o while, fazer as operações de repetição. Vimos que o while tem que ter um flag, condição de parada. Depois passamos a ver a ideia do for. No for eu tenho uma quantidade pré-fixada de passos que vão ser repetidos. Dentro desse contexto da repetição, então, dentro do for, uma evolução do while, eu tenho uma quantidade pré-fixada e tenho um contador automático. E agora nós vamos ver o conceito de quebra de nível, que é uma estrutura de repetição dentro da outra. O que é uma estrutura de repetição dentro da outra? A gente viu na resolução de alguns exercícios, eu tenho um if dentro do outro. Isso é chamado de alinhamento de ifs. Tem um if que está dentro de um outro if, ele faz o mesmo papel de usar um end, né? Mas agora passamos a ter a estrutura de repetição, tá uma dentro da outra. Dentro desse contexto, posso ter a estrutura for, por exemplo, tem um outro for dentro dele. Assim como posso ter um while, dentro do while tem um for, ou tem um for e dentro dele tem um while, certo? E além desse, eu tenho a situação de eu ter um while dentro de um outro while, certo? A gente diz que aqui é contador, contador, contador com contador, né? Que os dois são tipo contador. Eu vou ter condição contador, tenho contador condição, e eu vou ter condição condição, ok? Onde que trabalha essas situações? Bom, contador, contador. Vamos trabalhar vai mexer com matrizes, por exemplo. Se não mexeu com matrizes ainda. Provavelmente vai ser no semestre que vem, certo? Mas eu tenho lá a estrutura, onde eu vou ter que ter linha e coluna. Uma estrutura de repetição vai determinar as linhas, a outra estrutura vai determinar as colunas, tá? Eu posso ter uma situação, condição contador, que seria, por exemplo, eu não sei quantos números eu tenho, mas eu quero que cada número calcule o fatorial dele. O fatorial é delimitado, se é a quantidade de vezes que vai acontecer. Mas como eu não sei quantos números eu tenho, então não dá para saber, tá? Eu poderia ter uma outra situação, né? Eu tenho contador, aí as variações que vão acontecer vai chegar até o condição, condição. Eu não sei quantos tem, não sei quantas vezes vai ter que executar, certo? Tá claro aqui essa posição, essa situação onde nós vamos trabalhar? Tranquilo, né? Bom, vamos começar vendo um pouco desse contador aqui, né? Na verdade, a gente fez o exercício, resolvemos o exercício lá, questão 2 lá, sem precisar usar uma estrutura de repetição dentro da outra lá. Estão lembrados? Caso do fatorial lá, tinha que calcular o fatorial, que era essa questão aqui. Nós fizemos acho que só a E, né? Não chegamos a fazer a F. Isso? Então, essa é uma situação que, teoricamente, eu posso usar estrutura de repetição dentro de estrutura de repetição, quer dizer, contador, contador. Aqui eu tenho fatorial de um, depois vai calcular o de 3, vai calcular o de 5, vai calcular o de 7. Cada vez que eu vou fazer, ele vai me dar um valor novo, certo? Então, como é que se executa esse camarada aqui, por exemplo, certo? Acho que vou ter que fechar um pouco essas abas aqui, né?
Fechar um pouco aqui. São 7 minutos. Bom, tem nas videoaulas. Tá, então vamos lá. O que acontece aqui? Quem que argumenta a entrada nessa questão F aqui? Tem argumento de entrada? O A, né? Então vamos lá. Quebra de nível, vamos levar contador, contador, né? Então vou ter lá o include, pagar, void main, vou. Então eu tenho como argumento de entrada, tem o valor de A. Argumento de saída, vou dividir aqui, né? Quem que é argumento de saída? Sendo A. É isso? Então, vou declarar as variáveis. Vou dizer lá que eu tenho float sendo A, tenho A, tenho numerador, tenho denominador. Ok? Posso dizer que meu denominador começa com 1. Não é isso? Vou ter que ter um contador, um int lá para me determinar quantos valores eu vou ter. Eu vou dizer que é um i qualquer, certo? Que eu sei que vão ser 20 termos. Não é isso? E vou criar um camarada que eu vou chamar, vou colocar ele como float, vou chamar ele de fat. E vou dizer que fat começa com 1, tá? Bom, como é que funciona o processo, né? Em princípio, eu vou ter que ter um laço. Vou ter que dar o scanf para ler o valor do meu argumento de entrada, que eu vou ler o valor de A. Aí eu vou fazer o quê? Fazer um for, que o meu i começa com 1, quanto i menor que igual a 20, vou fazer i mais mais. Beleza. Tenho lá de repetição criado e vou precisar executar essa quantidade de vezes esse trecho. Bom, o que que eu vou ter que executar aqui? Em princípio, eu preciso executar que o seno de A vai receber seno A mais numerador dividido, aqui no caso eu vou dizer por fat, certo? Em princípio seria isso, né? Mas o que que é esse fat, né? Então, para calcular esse fat, vamos entender assim. Eu li o argumento de entrada, que é o A. Aqui, o numerador, aqui o numerador precisa receber o A, né? O numerador recebe A. Tá aqui, certo? Então, o primeiro termo, o numerador começa com o valor A. Aí eu vou ter o quê? Para o segundo termo, eu preciso fazer que ele passe a valer A ao cubo, certo? Como é que eu faço ele valer A ao cubo? Eu pego o numerador, digo que ele recebe o numerador vezes quem? Vezes A vezes A. Com isso, de A elevado a 1 vai dar A elevado ao cubo. Não é isso? Na próxima vez, ele está valendo ao cubo, vai multiplicar por A, e A vai dar A à quinta, pois A à sétima, e assim sucessivamente. Certo? Então, dessa maneira, eu consigo resolver meu numerador. Mas aí eu preciso resolver o denominador, né, que é o meu fat, né, no caso, certo? Aí eu preciso dizer o quê? Preciso dizer que meu fat sempre começa por 1. Vou fazer um novo laço de repetição, um for. Vou precisar de uma outra variável aqui. Vou, vou dizer que vai ser f, certo? E vou dizer que eu preciso de um cara chamado sinal, porque ele alterna entre negativo e positivo, certo? Então também vou precisar desse camarada. Aí eu digo aqui, ó, posso dizer que meu sinal começa valendo 1, né? Sem problema. E aqui no for eu vou dizer que eu tenho meu fat, meu f, aliás,
começa com um vai ser f. O que que vai acontecer? Quando ele for menor, aí eu vou colocar o meu denominador, certo? Mas como é que eu vou dizer o denominador? Bom, o denominador, o primeiro valor ele vale um. Aí eu vou dizer que o meu denominador recebe denominador mais 2. Ele vai passar a valer 3. Então, ele vai vir aqui, vai ser f até denominador tem que ser menor ou igual, né? E vou fazer f mais mais. O que que ele vai fazer aqui? Vai fazer meu fat, recebe fat, vezes quem? Vezes denominador. Na prática, aqui, para fazer como é na matemática, que eu posso fazer, eu tenho que dizer que o f começa com DEM, enquanto f for maior que um, né? E o f vai receber menos menos, porque ele vai fazer exatamente o que diz a matemática. Ele pega o valor do fatorial de f, vezes ele menos um, ele menos 2, até chegar em um. Não é isso? Então, na sequência correta, ele faria o f começa com d e vai chegar até um, tá? Ele fez essa multiplicação, beleza. O que que significa? Ele já tem o valor, vou fazer o sinal, recebe menos sinal. Vocês testaram esse sinal, recebe menos sinal? Não. Vocês acreditam demais, hein? Não vão testar essas coisas. Não pode acreditar tanto assim, tá? O que que acontece aqui? Ele vai fazer o quê? Ele vai fazer esse valor de fat aqui, então, ele vai passar a valer para a próxima vez. Eu fiz o denominador passar a valer 3. Da próxima vez ele está valendo 3, vai somar mais 2, vai dar 5. E vai calcular o fatorial de 5. Depois ele vai passar a valer 7, vai calcular o fatorial de 7. Certo? Qual a diferença desse código com o anterior que a gente fez? Tá bem, eu tenho dois for. Tenho esse for aqui e tenho for dos 20 termos que eu tenho aqui, certo? Então, o que que acontece aqui? Aqui vem, eu tenho que fazer um printf, vou colocar lá um porcento %f, é, sendo, tranquilo? Muito rápido? Tá de boa? Pois não. Numerador. Bom, eu usei o numerador para encontrar os valores que vão ter aqui, certo? O numerador começou com um. O que eu fiz? Ah, numerador não. Numerador não é para fatorial. O numerador começou com A, tá aqui, certo? Eu li o valor de A. Ah, faltou um E comercial aqui, né? Eu li o valor de A. Aí o que acontece? A primeira vez, independente do valor que for o A, ele vai ter o valor de A. A elevado a 1. Eu li o valor de A, certo? Para o segundo termo, que é esse cara aqui, segundo vezes o numerador, ele tem que valer A ao cubo. Quanto que vale A quando eu tenho aqui no numerador? Vale A. Se eu multiplico o numerador que vale A por A, vai dar A ao quadrado, certo? Se eu multiplicar ele de novo, vai dar A ao cubo. Fez sentido? Tá? Na próxima vez, o que que acontece? Ó, ele vai fechar o ciclo aqui e não fecha no end aqui, certo? A hora que voltar lá, a próxima vez que ele vai calcular, o numerador está valendo A ao cubo. O denominador, eu estou chamando de fat. O denominador, eu disse que ele começa com um daqui. Eu somei mais 2. Então, um mais 2 vai dar 3. E eu estou usando o denominador para calcular o fatorial. Eu estou usando aqui no lugar do denominador, estou usando fat, que é o meu fatorial. Essa solução é melhor ou é pior que a outra que eu fiz na aula passada da questão E? Por quê? Muita coisa numa pancada só, né? Ah, hoje, Multiplica por f ali no fatorial dentro do for. multiplica. Aqui, Né? multiplica. É isso. É isso. Vamos acionar o modo emoção, né? Que dia que é hoje? 27. 27. Vamos começar a contar por lá?
Comentar por aqui. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Felipe. Deu um treino na barriga. É? É, você mesmo. Yut. Entre esse código da solução aqui e o código que eu fiz na aula passada para resolver, o código que tinha na aula passada não tinha dois for, né? Só tinha um for. Não lembro? Putz, só tinha um. Aula passada, quinta-feira? Faz tempo, só passar esse código. Ah, não. Não foi quinta-feira. Quinta-feira eu resolvi Quinta-feira, outros. a gente estava fazendo isso, código do mercado. Isso, do mercado, exatamente. Foi acho que na terça-feira da semana passada. Tá? Na quinta você não estava. É, mas não foi na quinta. Entre esse código e o código da outra versão, qual é mais eficiente? Pergunta profunda, né? Eu fiz com teste mesmo, ainda, se não me engano. Esse é o teste de mesa. Não, esse é o de agora. Então, não tem código aqui. E por quê? Vamos aumentar a pergunta. Esse código é melhor? Não, esse é o da aula de quinta-feira. Tem muito código aqui. Daí, é mais simples. Quem concorda com o nosso amigo? Dois. Quem discorda do nosso amigo? Né? Que pode. Não lembra do código? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos fechando as coisas que a gente vai achando. Esse aqui é teste de mesa. Isso aqui não é de HTML. Isso também. Bom, eu tenho o meu aqui, só que o meu não é do mesmo que você fez ao passado. Passou. Tentei cosseno. Tudo bem. É que eu só fiz o cosseno mesmo. Mas é equivalente. Aqui, ó. Esse código só tem um for. Ele resolve o problema? Ele resolveu, né? Fez teste de mesa. Eu fiz teste de mesa. É verdade. Resolveu o problema. Entre esse código e o código atual, esse cara pra cá, esse é o mesmo. Aqui, ó. Vamos fechar isso aqui, vamos fechar isso aqui. Já diminuiu o código, né? Esse é do cosseno. Fechar esse também.
Essa era D. Tem muito código, né? Os dois estão aqui no mesmo. Aqui, ó. Vou tirar ele fora. A gente consegue comparar. Tá aqui, ó. Esse código e esse código. Qual é mais eficiente? Qual código é melhor? Por quê? Pode Esse. Quem concorda? Santiago. Por que que ele é melhor? primeiro que tem menos linha, então é mais fácil de entender. E também consome menos memória. E também porque não desperdiça nenhum tipo de linha. Por exemplo, não vai desperdiçar quando for, não sei explicar, quando tipo, for um, ou o resultado for um em alguma coisa, ou tiver que somar algo que vai dar um resultado que é irrelevante, ou que é um resultado que vai dar um, ou vai ter que somar zero mais zero, vai dar um resultado irrelevante que aquele ali vai executar da direita não vai. Quase. Vamos dizer assim. Aqui tem mais linhas, certo? É fato, né? Eu tenho, neste código aqui, ele tem 16, 17 linhas aqui, certo? Aqui eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Não é tão menos linha assim, né? Aqui ele está usando o denominador duas vezes, fazendo o mesmo cálculo duas vezes. Tá. O que acontece é assim, ó, vamos entender. Matematicamente falando, esse código aqui, ele vai executar 20 vezes. Só que esse trecho aqui, ele vai executar esse trecho aqui, ele vai ficar dentro desse laço que vai variar de 1 até 20, certo? Que vai executar repetidamente, que vai fazer de uma vez, depois vai fazer duas vezes, vai fazer três vezes, quatro vezes, cinco vezes, até 20, certo? Então, na média de vezes que ele vai executar esse laço, vai ser 11 vezes. 11 vezes, vezes 2 vai dar 22 vezes, certo? Isso faz com que esse código aqui vai executar mais vezes que este, certo? Por quê? Porque aqui tem uma linha a mais do que essa daqui, certo? Só que duas linhas que estão aqui, como é que eu chego a essa conta? Fala, João. Você usa a variável sinal. Ah, aqui, certo? É o mesmo aqui. Então, o que que vai acontecer? Aqui tem uma linha a menos, porque se eu colocar esse abre-chaves aqui, aqui está embaixo, aqui está em cima, certo? Está na frente do for e aqui está embaixo do for. Então, tem uma linha de diferença, certo? Que vai dar aqui. Mas o que acontece é que esse segundo for aqui, se eu tenho 20 termos, ele vai executar 20. Se eu pegar somar o primeiro mais o último, dá 21. 21 dividido por 2, certo? Vai dar 10,5, que é a quantidade de vezes que eu vou executar mais. Então, em termos de performance, de desempenho, esse código da direita, ele vai executar, se a gente pegar um volume grande de dados para executar, ele vai sempre crescer muito mais, certo? Enquanto que esse de cá, não. Por quê? Ah, mas ele repete aqui, ó, esse trecho de código aqui faz uma vez aqui, tem uma vez aqui, e daí faz aqui de novo, certo? Então fez duas vezes. Tá? Mas mesmo ele fazendo duas vezes esse código, repetindo o código, ele vai ter
Na verdade, hoje, nossos processadores que a gente não consegue perceber se o tamanho for pequeno. Mas se o tamanho for grande, um número grande de, de valores, de termos que eu vou ter, esse código da direita vai fazer diferença. Por que que hoje não faz diferença? Porque a capacidade do processador de executar é tão rápido que a gente não consegue perceber, certo? Mas se for um número grande, ele vai dar diferença de performance. Tranquilo? A legibilidade do código, facilidade de entender o código. Vocês viram que quando fica indentado, fica bacana para ler o código? Pois é, por isso que eu desconto nota quando não tem indentação na prova. Por quê? Porque é duro pra caramba para entender aonde começa e onde termina. Principalmente quando coloca na mesma linha abre e fecha chaves, que é errado em termos de linguagem C. Eu vou descontar nota. E na próxima prova eu vou descontar mais ainda, porque vocês estão bem cientes disso. É, na mesma linha, você falando da esquerda, né? Da direita, tá certo. É, da direita, na realidade eu recomendo que vocês façam, porque às vezes falta linha no programa, certo? Se você fizer o abre-chave, vamos dizer assim, começando o programa, assim, ó, colocando aqui, abrindo chave aqui, você tem a chance de apagar esse cara que está aqui, colocar ele aqui e ganhar uma linha, certo? A mesma coisa no for ou no if. Se eu começo fazendo, aqui eu coloquei porque só tem uma linha, certo? Mas se eu colocar o abre-chave aqui embaixo na prova, e caso falte uma linha, que eventualmente acontece faltar, você tem uma linha que você pode apagar aqui e colocar ele aqui no final, certo? Aí você ganha uma linha. Faz sentido? Não precisa ficar amontoando as coisas. E não é a economia, né? Vamos dizer assim, empresas como essa que eu mandei hoje lá, que quer ter uma vaga de estágio de R$ 2.000, que é um bom valor para ser um trabalho remoto, mas ela quer alguém que tenha experiência. Então não dá para vocês ainda, certo? Mas quem sabe daqui a um ano dá, um ano e meio, certo? Tem que ter, você tem que estar preparado, certo? Então tem que começar pensando no futuro, como é que pode se planejar. Curso de montagem e manutenção. Está fazendo? Quem está fazendo aqui? Então, montagem e manutenção é uma das coisas que pede na vaga de estágio. Não é, vocês não vão ficar ricos começando estágio, não, mas vão pegar experiência. É interessante fazer estágio, fazer esses cursos que eles pedem, montagem e manutenção. Vai começar com suporte? Vai começar com suporte, mas é um caminho para você começar, certo? E pegar experiência. Esse é o ponto, tá? Bom, voltando. Então, o que acontece? As vagas de emprego, o que acontece? Eles checam esse tipo de coisa. Seu código está identado. Por quê? Porque várias pessoas vão mexer no código. Vocês podem estar implementando, mas amanhã alguém vai ter que mexer nesse código. E para dar manutenção no código, o que eles querem? Eles querem um código que seja fácil de ler. Não é colocando abre e fecha chave na mesma linha, colocar esse tipo de código ninguém gosta. Eles preferem código. Olha como fica fácil de visualizar o código, certo? Não é verdade? É isso que a maior parte das empresas querem com desenvolvedores. Querem desenvolvedores que façam código que fique fácil de ser lido, que vai ser mais fácil da manutenção. Parece coisa boba, né? Mas não é. É importante ter esse quesito. Pois não. O que é manutenção em código? Tipo, como que ele escolhe? Tipo, é para você arrumar o código, continuar o trabalho de outra pessoa? Vamos dizer assim, mudou o imposto, certo? Mudou a regra. Então, vamos dizer lá, INSS era 10%, aí virou 12%. Alguém tem que mudar o código, certo? Aí pega o código, vai procurar para ver, ajustar onde tem o código. Fazer. Ah, mudou o cálculo, vai somar mais alguma coisa, certo? Alguém vai ter que ir lá mexer no código para ajustar de acordo com o que está acontecendo, certo? Então, o que acontece? Muitas vezes você precisa fazer isso com certo tempo delimitado, certo? A empresa mudou a regra, por exemplo, vamos dizer assim, a empresa paga comissão. Aí mudou a regra da comissão. Em vez de pagar a comissão pelo aquele valor que foi vendido, vai pagar a comissão daquilo que ele recebeu do cliente. Mas por que que mudaria um negócio desse? Porque tem muito vendedor que vende a prazo para cliente,
mesmo ele não conseguindo, não sabendo que o cliente pode não ser um bom pagador, ele está vendendo. Se ele paga a comissão, a empresa paga a comissão pelo aquilo que foi vendido, ele vai vender o máximo que ele pode, certo? Não importando se vai receber ou não. Faz sentido? Porque ele vai ganhar comissão sobre aquilo que está sendo vendido. Agora, se for sobre aquilo que ele vai receber, ele entre vender para um cliente que ele sabe que o cliente é mau pagador e vender para um outro cliente que ele sabe que é bom pagador, ele vai preferir vender para quem? O bom pagador, porque ele só vai ganhar se o cliente pagar, certo? Então, de repente, tem que mudar uma regra dentro do programa. Como é que faz? Tem que mexer no programa. E alguém vai ter que mexer no programa. Deu para entender? Isso que é manutenção de código. Tranquilo até aqui? Entenderam? Bacana? Então, veja bem. Primeiro, detalhe que tem aqui para ser observado. Ó, dentro desse laço de repetição, a gente tem que preparar a primeira vez, para fazer o cálculo do numerador por parte, eu preparei aqui antes do fórum. O numerador recebeu A. O valor do meu numerador aqui, recebe A. O meu FAT, ele começa com 1, ó. FAT começa com 1, que é o valor que começa o primeiro valor aqui, certo? Então, eu preparo para executar de acordo com o primeiro valor que eu tenho. Aí, a partir do momento que eu fiz esse cálculo, o que que eu estou fazendo aqui para baixo? Estou preparando o próximo valor que eu vou ter que calcular, certo? Aí o que eu tenho? Numerador recebe numerador vezes A, que é o que vai dar A ao cubo. Denominador recebe denominador mais 2, ele vai ir de 1 para 3, certo? Aí aqui eu tenho FAT recebe 1, mas eu preciso desse FAT recebe 1. Ele já não está aqui em cima, FAT recebe 1. E daí? Inverti. Se eu tirar esse FAT recebe 1, o que que acontece aqui? A segunda vez que vai calcular, até o 3, vai dar certo. Pegou 3, né? Era 1, então 1 mais aqui não vai fazer diferença, que é 1 vezes 1, vai mudar, certo? Mas o que acontece? A próxima vez está valendo 3. O FAT está valendo 3. Aí ele vai calcular a FAT de 5. Aí ele começa aqui de quanto? Ele começa de 5 e vai chegar até onde? Até o 1. Se ele começa em 5 e vai até 1, o que que acontece? Ele vai acumular o valor que tinha de 3. E o valor de FAT vai dar errado, que vai acumular o valor de 2 vezes 3, vai dar 6 a mais no cálculo. Então eu tenho que dizer que o FAT começa com 1 novamente, para garantir que sempre o valor fatorial vai estar correto, certo? Aí ele calcula dessa maneira. Aí sinal recebe menos sinal, que vai calcular a próxima vez, vai virar negativo. Começou positivo, aí vai virar negativo, depois vira positivo, depois vira negativo, e assim sucessivamente. Tranquilo? Então, supostamente, uma questão dessa é chamada também de uma questão de quebra de nível, tá? Até aqui tranquilo? Vamos pegar uma questão mais emocionante, então, né? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Tranquilo, beleza. Então, vamos lá. Assim. Uma determinada empresa, em fase de organização, deseja fazer um levantamento de montante gasto com a folha de pagamento. O resultado desse levantamento deverá conter os seguintes dados: qual o total da folha de pagamento em todos os funcionários da empresa? Qual o total da folha de pagamento em cada setor da empresa? Qual o valor do salário do funcionário melhor remunerado de cada setor? Faça um algoritmo que seja capaz de fazer esses levantamentos, sabendo que os dados estão organizados da seguinte forma: cada setor possui um número inteiro positivo para sua identificação. Todos os funcionários individuais
dos funcionários, todos os salários individuais dos funcionários estão separados por setor. Para cada setor existe uma planilha contendo o número de identificação do setor e os ganhos salariais com cada um dos funcionários que a compõem. Bacana. Felipe, hein, qual que é o dia do teu aniversário? 27. Vamos começar daqui agora? Não, vamos começar de lá de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Bateu a emoção aí, né? Beleza. Quais são os argumentos de entrada nessa questão? Nossa, tá quente já? Gostei mesmo. Tá bom? Quais são os argumentos de entrada? Eita, né? É Cadiz? É isso? Foi sorteada? Acho que não. Quais são os argumentos de entrada nessa questão, Cadiz? Só para a gente contextualizar, ele diz que tem uma folha contendo código do setor, ok? Vamos dizer que seja lá o código 301 e o salário dos funcionários, certo? Então vamos dizer lá, 2.500, 1.800, 3.300. Vamos dizer que seja isso o setor 301. Setor 401, sei lá que seja 2.300, 1.900, 750, 1.500. E o setor 501. Então, vamos dizer lá que tem 1.790, 1.840, 1.690. Tá bom assim? É mais ou menos, representa o que está dizendo o enunciado? Seriam três planilhas aqui, certo? Então, uma determinada empresa em fase de organização deseja fazer um levantamento montante de gasto com a folha de pagamento. Resultado desse levantamento deverá conter os seguintes dados: total da folha de pagamento de todos os funcionários da empresa, total da folha de pagamento em cada setor da empresa, qual o salário do funcionário melhor remunerado em cada setor, né? Então, levando em consideração isso, como é que ficaria aqui? Primeiro, ele quer saber o total da folha da empresa, certo? Mas vamos pegar por setor primeiro. O primeiro aqui daria quanto? 2.500 com 1.800 dá 4.300. 4.300 com 3.300, 7.600. Quem que é o funcionário melhor remunerado? Quanto que ganha? 3.300. Né? Beleza? Segundo setor, aqui. Quanto que vai dar o total do setor? 2.300 mais 1.900 dá 4.200. Hã? 7.450.
Tá certo disso? E da calculadora. Diz a calculadora. Poxa, tá bom. Qual que é o funcionário melhor remunerado aqui? 2.300. Ok. Aí vem no próximo aqui. Então, quanto que vai dar aqui? Agora pegou quebrado, né? 9, 9, 18, 22. Aqui dá 2, sobe 2, dá 10, 17, 23. Vai 3, vai dar 6. 6, é isso? 6.320. Quanto deu? Cinco, 320. Ah, 5. Puxa, quase acertei. É isso, né? Mas quanto que dá o total da... Quem que é o funcionário melhor remunerado aqui? 1.840. Muito bem. Então, a questão pede, quanto que dá o total geral aqui, né? Então, é o 7.600 mais 7.450 dá 15.50. Mais 5.320 dá 20.550. Deu isso? 7.600, 7.450, 5.320. É, 320. 300 e? Ah, poxa vida. Tá bom. É isso? Dá para entender que o enunciado é para fazer isso? Diz que tem isso aí? Muito bem. Então, quem quer argumento de entrada nessa questão? Pode falar. Pode. Setor, Setor, trabalho, salário. salário. Quem quer argumento de saída? Tem mais argumento de entrada? Não. E argumento de saída? Salário maior. Maior salário. Aí, só que ele quer o maior salário de cada setor, né? Tá. Total da folha. Não sei se pede menor. Pede o Não, só maior. O que mais? total. E Não, a folha é o total de tudo. ó, todas as folhas. Total do setor. Cara, Barata. sugestivo, não é? Pode ser? O que é Marajá? O que é Marajá? Maior salário. É... hum, O total da folha seria a soma do total de todo o setor, né? Aqui eu posso calcular o total da folha como sendo o total do setor, porque eu tenho que calcular o total do setor, certo? Mas esse total do setor está sendo feito, né? Tipo, só o setor singular, né? Por exemplo, total setor do setor todo seria 7.600. Isso. Isso é um termo que existia há um tempo atrás que dizia com os funcionários fantasmas ou funcionários que ganhavam valores exorbitantes. Ainda existe. Amaragá, Hum? Farmacêutico. Ah, é o meu corretor ortográfico, é muito bom, né? Dá um desconto aí no corretor ortográfico. Hã? Não conhecia esse termo? Meu Deus. Tem um negócio chamado Google. Dá uma olhada lá. Existe a palavra. E com acento ainda. Então vamos lá. Então vamos fazer o código? Então vamos dizer, eu tenho lá setor equitipo. Int. Setor. Salário equitipo. Float. Quem mais quer float? Total da folha. Total do setor. E Marajá.
certo? O que mais? Então, vejamos o corretor ortográfico lá. Então, o que que acontece? Eu não sei quantos setores tem, não sei quantos funcionários tem em cada setor, certo? Então, como é que faz? Vamos dizer assim, vou dar um scanf em quem? Setor. E vou ler, então, setor, né? Eu li o setor, vou fazer o quê? É uma estrutura de repetição, condição. Então, enquanto setor, o que que seriam válidos para setor? Vamos dizer que seja enquanto ele for maior que zero, né? Ninguém ia querer um setor com código negativo, certo? Pois não. O que que dá a entender que seria total folha? Ó, nós calculamos aqui, ó. Quem que é o total folha aqui? Hã? Isso. Ó, ficaram bravos, né? Certo? Então, vou fazer a estrutura e vou colocar aqui já, ó, scanf para ler. Aqui eu coloquei, em vez de colocar F, coloquei, ó, acento F, colocar o setor. Então, oi? Ah, esse setor é D, né? Perdão. Obrigado. Tô viajando. Beleza. Aí o que acontece? Eu vou ler os dados aqui e vou ter que calcular agora quem? Vou ter que ler o scanf, né? Agora sim, e vou ler o salário. Vou fazer um novo while, enquanto salário maior que zero, vou fazer é, mas vamos lá. Então, eu vou ter o quê? Vou fazer aqui e vou fazer um novo scanf para o sal novamente, que é o próximo salário que eu vou ler, certo? Que são os dois lados de repetição que eu tenho que ter. Esse aqui, em conjunto com esse aqui, que é o último que ele está lendo, e vou fazer leitura do salário aqui para entrar dentro desse laço com esse último aqui, certo? Aí ele pede, então, o que que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui, pois não. Qual o valor do Marajá ali, um valor pequeno? Ah, sim, temos que colocar. Quanto que a gente poderia colocar? Aqui eu costumo colocar assim, um número exorbitantemente pequeno, certo? Aí aqui nós vamos ter o quê? Para mim calcular o total do setor, eu depende de alguma coisa? Por quê? Para mim calcular, eu tenho que calcular o total do setor. TOT setor. Para mim calcular o total do setor, eu depende de alguma coisa? Do salário. Mas o salário eu já tenho aqui, nesse momento. Tem? Vamos fazer. Hã? TOT setor mais salário. Ou não? Eu já li o salário aqui. Se salário é maior que zero, significa que é um salário válido. Concorda comigo? Se ele é um salário válido, eu posso totalizar ele. Não é isso? Aí eu venho aqui e eu tenho que descobrir o maior salário. Não é isso? Então, vou colocar se salário for maior para já, então Marajá, Marajá recebe salário. Faz sentido? E vou ler o próximo salário, certo? A hora que eu li o próximo salário e o salário for igual a zero, significa o quê? Ou menor que zero,
Significa que aqui eu posso dar um printf em quem? Ele não pede o menor, né? Só o maior, né? Ele só pede por enquanto. Posso colocar aqui o quê? Total do setor, certo? Porque eu vou precisar fazer o quê? Isso. Como é que eu faço isso? Total da folha, recebe. Vou usar o método tradicional, certo? Mais tote setor, certo? Só que isso daí não deveria ser fora do âmbito, tá fora do ar. Está fora do while, Não, mas certo? do outro wire, O quê? Aqui o tote folha, eu tenho que dizer que começa com zero, certo? E aí, o que que eu preciso fazer mais aqui? O detalhe que nós temos é assim, ó. Presta atenção no seguinte aspecto. Tem valores que eu vou ter que calcular só para um setor. Nestes casos, esses valores que eu vou ter que calcular para um único setor, para a próxima vez que eu for repetir, tem alguns que eu tenho que zerar ou inicializar, como a gente fez no caso da questão F lá. Quem que eu tive que inicializar lá? Fatorial? Se eu não inicializasse o fatorial, o que que vai acontecer? Ele vai acumulando, certo? Aonde que eu tenho que inicializar valores aqui? Oi? Aonde? Não basta saber qual, tem que saber aonde ainda. antes do wire do salário. Antes do while do salário aqui. Então, eu coloco quem aqui? Lote, setor, recebe, zero. Quem mais? Alguém não entendeu a pergunta que eu fiz? Marajá. Com quanto? Menos. Aqui tem o detalhe. Eu posso dizer que o Marajá começa por padrão por menos 999, e como está aqui, certo? Mas também poderia dizer assim, ó, neste caso em particular, eu poderia colocar aqui e dizer que o Marajá começa com o valor do salário. Porque eu já li o valor do salário, certo? Também poderia fazer isso. O senhor não tem que ir no lixo em Matagel também, que ele pede o maior. Também, isso aí. Então, aí aqui eu coloco um outro percento F e aqui eu vou informar também o Marajá, ok? Entenderam? Bacana? Isso dá base para resolver exercício? Tranquilo? Então, vai, três exercícios. Sempre. Semana que vem. Ó, eu tinha pedido até esse aqui das notas, né? Das avaliações, certo? Questão 18. Aqui, ó. Uma empresa do governo, por sinal das mais organizadas, não sabe quantos setores a compõem, nem quantos funcionários trabalham em cada setor. O diretor, que poucos funcionários conhece, resolveu fazer um levantamento de funcionários e salários em cada setor.
No final do levantamento, obteve-se uma série de listas contendo no topo de cada lista código do setor e a seguir o número da matrícula, o salário, o nome de cada funcionário. O nome vocês podem desconsiderar, tá? É referente àquele setor. No final de cada lista, o número de matrícula do funcionário é zero, indicando que naquele setor não existe mais funcionários. E nas próximas listas ocorre o mesmo fato, exceto na última lista, que contém o número do setor igual a zero, indicando que não existem mais setores da empresa. Faça um algoritmo que calcule quantos setores existem na empresa, quantos funcionários trabalham na empresa, qual o montante total de salários pago pela empresa, quantos funcionários trabalham em cada setor da empresa, qual o montante pago em salários pela empresa em cada setor, qual funcionário que recebe maior salário em cada setor, qual setor gasta mais em salário. Cria dois laços, sugestão, um dentro do outro, primeiro controlando os setores, o segundo controlando os funcionários do setor. Observe que aqui, ó, é... Oi? É. Observe o seguinte aqui, ó. Quando ele pede qual funcionário que recebe maior salário em cada setor, ele quer saber, não é o valor do salário, ele quer saber o número da matrícula do funcionário, tá? E aqui, quando ele pede qual setor mais gasta em salários, ele também quer saber o código do setor, beleza? Então, essa é a questão 19 que eu vou colocar lá. Aí tem mais a questão 20, 21 e 22, mas eu só quero até a 21. A 22 não precisa. Fechou? Terça-feira que vem. Tá de bom tamanho? Então, vamos lá. Deixa eu já postar agora, para não ter dúvida, né? Oi? Você gravou essa aula. Gravei. Se você gravar não tivesse acessado o negócio da DC, aparecia ali assim, um aluno, seu nome no meio. Ixi, é verdade. Terça-feira que vem é dia 3. Então, junho. Vou colocar até às 20h40, tá bom? Ah, é no papel mesmo. Não vai ter problema. Beleza? Dúvidas? Deu para entender como é que é o processo? É uma continuação, na verdade, do estudo de repetição. O estudo de repetição é um pouco mais sofisticado. Tá bom? Tranquilo? Posso fechar a videoaula?